Olá pessoal, meu nome é José Silveira Passos, sou analista transacional de data clínico da UNAT Brasil. Estou aqui hoje para dar continuidade às nossas videoaulas. Nós já falamos aí da videoaula número 1, que foi o que é análise transacional. Na videoaula número 2 eu falei da história do Eric Berne, como é que a análise transacional surgiu. E nessa videoaula número 3 eu vou falar sobre os estados de ego, que é a pedra angular da teoria da análise transacional, tá? Então vamos lá. Então vamos falar sobre os estados de ego ou estados do eu. Vou falar da estrutura da personalidade que Eric Berne chamou de estados de ego, tá? O Eric Berne gostava muito de usar metáforas para falar sobre a personalidade humana. E ele usou essas 3 bolinhas para distinguir a personalidade humana. E ele chamou de estereopsique, neopsique e arqueopsique. Por que isso? Ele usou isso baseado em 3 absoluto pragmático. Né? Absoluto pragmático significa uma condição para a qual não tem havido nenhuma exceção. Tá? Que são 3 absolutos pragmáticos. Que o primeiro deles é o seguinte, que todo indivíduo adulto foi criança um dia. E que o resultado disso, ou seja, a hipótese correspondente a isso, que toda pessoa adulta foi criança um dia, é que os vestígios da infância sobrevivem na vida posterior como estados do ego completos. Ou seja, uma relíquia arqueopsíquica. Por isso ele chamou de arqueopsique. Tá? E o segundo absoluto pragmático é que todo ser humano com um funcionamento suficientemente bom do tecido cortical é potencialmente capaz de uma adequada avaliação da realidade. E qual é a hipótese correspondente a esse absoluto pragmático? Que a avaliação da realidade é função de estados do ego distintos e não da capacidade isolada. Ou seja, é o que ele chamou de funcionamento neopsíquico. O prefixo neo significa atual, né? Do aqui e agora, recente. E o terceiro absoluto pragmático é que todo indivíduo que sobrevive até a idade adulta teve pais ou alguém loco parentis, ou seja, alguns substitutos, alguém que funcionou no lugar dos pais. E qual é a hipótese correspondente a isso? É que os vestígios da infância, conforme nós falamos lá para arqueopsique, eu falo agora para estereopsique, que o comando pode ser assumido pelo completo estado de ego de um indivíduo exterior, segundo se percebe, se observa, que ele chamou de funcionamento estereopsique. Significa o quê? Que vem do externo, ou seja, de fora para dentro. E o arqueopsique, que é o arcaico, o prefixo arqueo é arcaico, significa o quê? Que ele veio, foi fixado lá na infância, veio lá de trás, são relíquias lá da infância. E a neopsique, o prefixo neo significa presente, aqui agora, novo, atual. E assim Eric Berne descreveu o aparato psíquico. Então esse é o aparato psíquico, o aparelho psíquico, estereopsique, neopsique e arqueopsique. São os organizadores, são os órgãos psíquicos. São os órgãos psíquicos que organizam todas as informações e vão transformá-las
em estados de ego, ou seja, vão transformá-los em fenômenos, porque os estados de ego são fenômenos. O Eric Berne, como eu já disse antes, ele sempre tinha em mente transformar, descrever uma personalidade em forma de fenômenos. E foi assim que ele o fez. Então, os organizadores organizam as informações externas e internas do que agora e, vamos dizer assim, aparecem os fenômenos que ele chamou de estados de ego. PAC, pai, adulto, criança. Então, essas três instâncias, estereopsique, neopsique, arqueopsique, ele chamou de aparato psíquico ou aparelho psíquico, e que são os organizadores da personalidade que vão transformar em estados de ego, ok? E esses estados de ego são os componentes da nossa personalidade. Então, nós vamos definir cada uma delas agora, para que vocês tenham uma boa ideia do que sejam vamos dizer assim, as instâncias da personalidade humana segundo a análise transacional. Lembrando sempre que pai, adulto, criança são fenômenos, um sistema fenomenológico, ok? Tem aqui, desde o primeiro aqui, tem um invólucro, né? Ó, o que seria esse invólucro? Esse invólucro significa, para denotar que isso é um sistema, tá? Vocês vão ver agora na definição de estados de ego que isso faz sentido, tá? Vamos ver aqui, então, a definição de estados de ego do Eric Berne. O Eric Berne escreveu que um estado de ego pode ser descrito fenomenologicamente como um sistema coerente de sentimentos relacionado a um dado sujeito e operacionalmente como um conjunto de padrões coerentes de comportamento, ou ainda, do ponto de vista pragmático, um sistema de sentimentos que motivam um conjunto de padrões de comportamentos afins. Então, esta definição é uma definição originária do Eric Berne, que está na obra dele, Transactional Analysis in Psychotherapy, que é de 1961, ok? Mas então eu vou usar uma definição um pouco mais simples e que dá no mesmo no final da história, tá? Um estado de ego podem ser definido como um sistema coerente de pensamentos, sentimentos e comportamentos relacionados a um dado sujeito, ou seja, um dado sujeito aqui significa uma pessoa única, um indivíduo. Então, se vocês olharem direitinho essa definição, está contido aí três instâncias que nós vamos falar dela o tempo todo, que são os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos. Então, essa definição, vou repetir, os estados de ego podem ser definidos como um sistema coerente de pensamentos, sentimentos e comportamentos relacionados a um dado sujeito. Ok? Sistema coerente por quê? Porque eles têm uma coerência entre eles. E relacionados a um dado sujeito, que é o seguinte, cada pessoa tem os seus estados de ego. Eu tenho meus 3 estados de ego, você tem os seus 3 estados de ego, todos nós temos nossos 3 estados de ego. Só que cada um é diferente do outro. Não tem um estado de ego de uma pessoa igualzinho o estado de ego de outra pessoa. Não. Pode ter aí algumas coisas parecidas, mas igual não. Ou seja, isso é uma espécie de impressão digital da personalidade de cada um. Tá certo? Então, vamos lá agora esmiuçar um pouco mais
essas definições. Vamos definir o estado de ego pai. O que é o estado de ego pai? O estado de ego pai é um sistema coerente de pensamentos, sentimentos e comportamentos introjetados das figuras parentais. Introjetado significa o quê? Que vem de fora para dentro. E também é um sistema coerente, de 3 instâncias que nós falamos anteriormente. Vamos ver aqui anteriormente. Olha aqui, a definição dos estados de ego. Aparece lá, pensamentos, sentimentos e comportamentos. Agora aqui a definição do estado de ego pai também. Um estado de ego pai é um sistema coerente. Essas 3 instâncias, pensamento, sentimento e comportamento introjetados, ou seja, que vem de fora para dentro. O que são figuras parentais? As figuras parentais, em princípio, são nossos pais ou pessoas que atuaram neste lugar, né? Porque tem pessoas que foram criadas por outros. Né? Pode ser uma avó, pode ser um irmão mais velho, pode ser a criança adotada. Aquelas pessoas funcionaram como figuras parentais para elas. Então, esta é a definição do estado de ego pai. Guarde bem isso, estado de ego pai vem de fora para dentro, tá? São introjetados. Agora vamos falar um pouquinho sobre a definição, ou seja, vamos definir estado de ego criança. O estado de ego criança é um sistema coerente de pensamentos, sentimentos e comportamentos fixados da infância precoce. Fixados, viu, gente? E aparece aí também as 3 instâncias, pensamento, sentimentos e comportamento. Sistema coerente. Você veja que é muito parecido, só tem um detalhe, que lá no pai, né, são introjetados e na criança são fixados. Como é que é isso? Vocês já perceberam, tiveram a oportunidade de ver uma criança de 5, 6 anos, 4, fazendo birra? Né? Ela fica brava, chora, bate pezinho, tem criança até que se joga no chão, e chora mesmo, faz aquela algazarra. Vocês já viram também, já observaram, pessoas adultas, ou seja, lá de 30, 40, 25, 18, 50 anos, que também faz algo muito parecido quando não tem aquilo que ela quer, quando ela é frustrada, fica de bico, cara feia, moada pelos cantos. Aí alguém pergunta, fulano, o que houve? Aí ela responde assim, nada não. Percebem isso? Isso também é vamos dizer assim, um comportamento, é uma maneira de agir muito parecida com a criança. Só que ele não se joga no chão, não bate pezinho, mas faz algo muito parecido. Isso que a gente vê nos adultos são esses, vamos dizer assim, pensamentos, sentimentos e comportamentos fixados lá da infância, quando eles foram frustrados ou coisa parecida. Entende? Muitas das vezes a criança quer alguma coisa, os pais, por algum motivo, não querem, não podem, etc. E aí fala, não dá, não sei o quê, explica, e a criança continua. Aí eles, para se verem livre disso, o que eles fazem? Atende isso que ela quer. O que a criança aprende? Aprende e vai introjetando isso, vai fixando isso, na verdade, de que isso funciona, isso dá certo. E lá adiante, depois de, vamos dizer, pessoa adulta já está usando desse mesmo expediente para quando quer uma coisa e não está sendo, vamos dizer assim, agraciada, não está sendo, não está obtendo aquilo que ela quer, o outro não está dando aquilo que ela está querendo. E às vezes ela nem fala que quer aquilo, ela nem fala que está querendo, é como se o outro tivesse que adivinhar que ela está precisando disso, que ela está querendo isso, ela fica frustrada e tendo esses comportamentos aí. São comportamentos inadequados. Lá na infância, até é aceitável, né? Uma criança de 4, 5, 6 anos fazendo birra porque quer alguma coisa.
mas isso lá é até coerente. Mas hoje, depois de adulta, né, as circunstâncias são outras e a pessoa continua agindo muito parecida, tá? E ainda precisamos definir o estado de ego adulto. O estado de ego adulto também vai aparecer lá as 3 instâncias: pensamento, sentimento e comportamentos. Então, o estado de ego adulto é um sistema coerente de pensamentos, sentimentos e comportamentos adaptados ao aqui e agora. Olha a diferença aí. O estado de ego pai, introjetado, criança, fixado, e o adulto, aqui e agora. Ou seja, é o contato com a realidade. O estado de ego adulto é o responsável para contactar a realidade, observar o que está acontecendo, avaliar isto e tomar uma decisão. Ou seja, tem um estímulo e ele vai avaliar aquele estímulo e vai tomar uma decisão, vai ter uma resposta no aqui e agora. Então estão aí as 3 definições dos estados de ego: pai, adulto e criança. Então é essa parte que eu quero chamar bem a atenção para vocês, porque essas 3 instâncias, ou seja, os estados de ego, eles são considerados a pedra angular da análise transacional. Tudo vai girar em torno dessas 3 possibilidades, dessas 3 instâncias, que é pai, adulto e criança. Então, pai, adulto e criança são fenômenos, são observáveis, muitos deles observáveis no aqui e agora. O Eric Berne tinha em mente procurar fazer uma psicologia fenomenológica, que é completamente diferente lá da ideia do Freud, né? Superego, ego e id, que aquilo ali não tem nada de fenômenos ali. Aqui não. Aqui é fenomenológico. É como se o estado de ego pai tivesse uma identidade, o estado de ego criança também, e assim por diante. Então é isso aí que eu queria falar para vocês, e eu vou falar depois um pouco mais sobre isso, como é que se chegou até aqui também, porque tem várias outras possibilidades aí, inclusive tem alguns experimentos que a gente precisa falar deles para completar isso, ok? Então essa aí foi a videoaula número 3 que nós falamos sobre estados de ego. No próximo videoaula, que será a 4, eu vou dar continuidade falando de estados de ego, mas vou falar do que acontece um pouquinho antes. Eu vou falar dos determinantes dos estados de ego, tá? Então, se você gostou, se inscreva aí no canal, curta o vídeo e aperte aí o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você tiver interesse, pode visitar aí o meu site, que está aí na descrição, tá bom? Obrigado, então até a próxima.